Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O senhor tem plena convicção que o laudo tem erros? Plena convicção, e o que é mais grave, informa equivocamente ao promotor, ao juiz, mortes que não existiam. No caso, a esganadura. Há uma dupla causa de mortes e não há lesões que configure a esganadura, como também omitiu outros dados relevantes. O senhor ainda falou que há ferimentos, não há ferimentos que comprovem aquela quantidade de sangue dentro do apartamento. O ferimento na testa, que foi comprovadamente mostrado, que se falou muito, era suficiente para causar aquilo? Não, o ferimento tem meio centímetro, 5 milímetros. Na linguagem bem compreensível, não precisaria nem de ponto. E não daria jamais aquele sangramento no carro e no interior do apartamento. E aquele sangue era de onde, então? É isso. Dá para se presumir de onde fosse? O luminol, a técnica que foi usada... Comprova, não é isso? Sim, mas é uma técnica que dá falso positivo com tinta, aquele apartamento era recente, e também qualquer presença de sangue, mesmo há meses, são detectadas. Eu considero importante uma mancha de sangue no lençol, próximo à janela de onde ela foi precipitada. Então dá para se confundir sangue com tinta, com luminol? Sim, o pigmento férrico. Isso está nos livros, eu coloquei exatamente no meu trabalho, mostrando essa condição. O senhor ainda fala que as marcas da camisa do pai foram feitas com um gesto que se assimila a olhar para baixo do apartamento e não assim, por levar uma criança para jogar. Perfeito. Não seria... não dá para se distinguir um caso do outro? Não dá, porque como está a dinâmica do evento, não estando a criança no quarto, a reação natural de um pai é olhar e buscar onde caiu a criança. Mas o que eu quero dizer é que eu forneci elementos também que prejudicam até a defesa. Eu tenho total isenção no meu trabalho, eu não defendo... Que elementos foram esses? Exatamente a violência na genitália, porque, no meu entendimento, quem precipitou, quem defenestrou, que seria o termo correto, Isabela, foi o agente que causou aquelas lesões, que também os peritos de São Paulo concordam que foi dentro do apartamento. O senhor então levanta a suspeita que existe uma terceira pessoa? Sim, uma terceira pessoa é uma suspeita, é uma realidade, tem que ser comprovada. Agora que também poderá ter sido a autoria, não é, de quem está recebendo no momento a acusação. Os laudos periciais não comprovam isso? Que não há uma terceira pessoa? O senhor não chega a esse ponto? Não houve investigação policial adequada e aquelas chaves ficavam na portaria, pessoas teriam acesso às chaves. O que eu desejo é exatamente uma boa investigação policial e que se possa imputar com certeza a autoria exatamente a quem está acusado. Não estou, de modo nenhum, defendendo e desejo a apuração de uma morte tão violenta com uma criança que tanto sofreu. O senhor foi duramente criticado pelo promotor do caso, principalmente porque na coletiva o senhor mostrou fotos do corpo da menina. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu solicitei do promotor que ele se desculpasse, né? Ele tomou uma atitude assim que não foi sensata, porque eu jamais utilizaria fotos. As fotos eu tenho todas para estudo meu, mas eu utilizei exatamente figuras de livro. Se eu levasse as fotos, eu ia me prejudicar, porque as fotos não têm, de modo nenhum, esganadura. E eu mostrei no livro como era a esganadura e o registro no laudo que diz que não havia lesões em redor da garganta. Nesse caso da esganadura, o laudo não aponta inclusive que há marcas no pescoço da menina? Isto é que é lamentável, né? A integridade externa e interna do pescoço de Isabela. E não é possível haver esganadura sem marcas fungueais, sem equimose, sem escoriação. E os colegas sabem disso. O laudo ainda aponta que, além dessas marcas, as marcas se assemelhariam, seriam praticamente iguais ao formato da mão da madrasta. Esta é a irresponsabilidade. Isto é uma ilação que foi divulgado por algum perito, por técnico, mas não há em nenhum laudo esta condição. Por isso que eu acredito que a imputação a Ana Carolina Jatobá vai ser retirada, porque é ilícita, não tem valor probante, isso jamais aconteceu. Por causa desse parecer, o senhor pode ser processado, né? Pelo menos é isso que é a associação. Nós vimos isso através da mídia, através das várias TVs, através dos jornais, o senhor pode ser processado. O que é que o senhor quer falar sobre isso? Veja a força da medicina legal de Alagoas. Eu me orgulho dos colegas de Alagoas. Antes de ir aceitar o caso, eu conversei com legistas aqui do nosso Instituto Médico Legal
para me certificar de que minha argumentação ia ser certa. E, já que cientificamente, já que dentro da medicina legal eles não podiam dizer que eu estava errado, então vem para o pessoal para querer processar, que venham qualquer processo, o laudo é ruim, é muito pequeno para São Paulo, para o centro daquele. Em Alagoas, nós estamos com a medicina legal bem melhor. A avó da menina confirmou em entrevista à imprensa que o senhor não foi procurado e que teria se oferecido. Isso é verdade? É equívoco. Quem me conhece, eu tenho a carreira política aqui, eu talvez tenha mais a perder neste caso do que a ganhar. Tenho um contrato, fui procurado, fixei honorários, eles estão pagando o que eu pedi, então eu sou um profissional, é um direito meu, fui contratado, fui chamado, estou no caso e produzindo o que a medicina legal me permite, mostrando o que há de irregular. O senhor acredita que isso pode influenciar negativamente para a sua carreira política? Acredito porque já existe uma consciência coletiva formada quanto à culpabilidade dos dois. Então, como eu fui chamado à defesa, podem entender que eu estaria defendendo exatamente os pais. Mas é irrelevante. Para mim, em primeiro lugar, está a medicina legal, está a boa medicina de Alagoas. Depois, a carreira política. Se eu merecer, aí é com o povo. Mas, prioritariamente, é a medicina legal. Doutor Jorge, muita gente, no primeiro momento que o senhor apareceu para discutir essa questão, e disse que iria São Paulo e tudo, muita gente questionou dizendo que era um oportunismo. O senhor não considera um oportunismo? Não, porque, veja bem, se eu não tivesse uma argumentação, um conteúdo, um nome a zelar, se eu não tivesse 40 anos de medicina legal, eu me expor. Não é fácil, se eu ir a São Paulo, dizer que os peritos de São Paulo erraram, não é? E mostrar os erros que eles fizeram. Se eu vejo, partiram para o pessoal, tentaram me calar, mas em nenhum momento me disseram que cientificamente eu estava errado. Cientificamente eu estou certo, e tem mais, está indo um perito do local de Alagoas, que vai fazer aquela fase complementar, sob minha orientação, exatamente, não é difícil London. É o alagoano também daqui, doutor Mário Antônio, que vai revisar essa segunda etapa, e isso é uma honra, porque nós temos uma boa medicina legal. Agora, o que se discute é exatamente isso, o senhor trabalha com essa possibilidade de uma terceira pessoa, e aí, até onde vai o legista, e até onde vai o legista contratado pela defesa para, de repente, inocentar alguém? Bem, quando eu forneço elementos que mostram que houve ato de contato sexual, no meu entendimento, eu posso prejudicar até quem me contratou. Agora, por exemplo, havia na cena uma camisa suja de sangue, o sangue não era do Alexandre, a camisa não era do Alexandre. E a fralda suja de sangue? Sim, qual o contato, qual a prova, não é, que foi dada que ele foi o autor disso aí, se não foi uma terceira pessoa. Então o que eu preciso não é de suposição, de ilação, é exatamente de dado técnico. Então, para o senhor, pela sua análise, os dois não mataram Isabela? Para minha análise, não houve uma investigação, a polícia não verificou novas possibilidades e também o laudo é equívoco. Então o caso tem que ser refeito quanto à parte do laudo e tem que haver uma investigação complementar. Doutor Jorge Sanguinetti, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Foi uma honra, muito obrigado. Muito obrigado. Em instantes a gente conversa com o desembargador Antônio Sapucaia, que deixou ontem no Tribunal de